Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal da professora Adriana Alves novamente. E na videoaula de hoje nós iremos estar trabalhando um pouquinho acerca de conceitos básicos relacionados à área da termologia, que é uma importante área da física. Vamos lá conhecer um pouquinho mais acerca desse assunto. Bom, a termologia é a área da física que estuda todos os fenômenos relacionados ao calor e à temperatura. E com relação ao calor, nós podemos definir o calor como sendo a energia térmica em movimento, né? E esse calor, ele sempre é gerado pela agitação das partículas que compõem os materiais. Quanto mais agitadas estão as partículas, mais calor, ou seja, mais energia térmica é liberada. E uma propriedade interessante do calor é que ele sempre flui, ou seja, se movimenta, se desloca do corpo mais quente para o mais frio, até que ocorra aquilo que nós chamamos de equilíbrio térmico, ou seja, até que ambos adquiram mais ou menos a mesma temperatura. Vamos supor a seguinte situação: eu tenho dois blocos, um bloco metálico aqui, ó. Uma extremidade do bloco recebeu calor, extremidade quente, e a outra não, extremidade fria. O que vai acontecer? Como há o diferencial de temperatura, o calor ele vai fluir da extremidade quente em direção à extremidade fria, não é? Ele vai sendo conduzido, vai se propagando por toda essa chapa metálica, até que ambos comecem a adquirir a mesma temperatura, é isso? E aí ocorre o equilíbrio térmico, onde a transferência de calor deixa de existir. Quando nós colocamos o nosso cotidiano, por exemplo, misturamos água quente com água fria, nós obtemos algo intermediário, a água morna. Por quê? O calor vai fluir da água quente em direção à água fria, e isso vai fazer essas trocas de calor entre esses dois sistemas, vai fazer com que se atinja um equilíbrio térmico, dando aí um conceito intermediário que seria a água morna. Quando colocamos um café quente numa xícara, nós observamos que a xícara também se aquece. A xícara, o copo, se eu colocar uma colherzinha de metal aí dentro, a colherzinha de metal também vai ser aquecida. Por quê? Como o café é mais quente, ele vai transferir o seu calor, ele vai começar a perder calor para a xícara, não é isso? Vai ocorrer uma transferência de calor do café para a xícara, por isso que a xícara se aquece também, até que ambos atinjam o equilíbrio térmico, ou seja, a mesma temperatura. Então, é importante frisar que o calor é energia térmica em movimento e o calor ele pode ser transferido, não é isso? Ele flui sempre do corpo mais quente ou do ambiente mais quente em direção ao ambiente mais frio ou ao corpo mais frio. Tá? Essa é uma propriedade interessante do calor. Ainda com relação ao calor, nós temos duas categorias de materiais: os materiais condutores térmicos e os materiais isolantes térmicos. Os condutores térmicos são assim chamados porque eles conduzem muito bem o calor. Os metais são os principais representantes desse grupo. Metais como o alumínio, o ferro, a prata, o cobre, o chumbo, ligas metálicas como o latão, o bronze, o aço, formado da união de vários metais, também são excelentes condutores térmicos. Por isso, a panela, não é isso, feita de metal, porque aí o calor vai ser transferido com mais eficiência, facilitando o cozimento dos alimentos, tá bom? Os isolantes térmicos. Os isolantes térmicos, eles não conduzem muito bem o calor. Ou seja, eles dificultam as trocas de calor entre dois sistemas. É o caso do isopor, que nós usamos, por exemplo, para construir, para produzir a caixa térmica, que quase não está visível aqui. Quando eu coloco um alimento aqui dentro da caixa térmica, não é um alimento com gelo de preferência, pode ser também um alimento aquecido, esse alimento vai ficar um pouquinho preservado da temperatura do ambiente, porque o isopor vai dificultar a transferência de calor do ambiente para o interior da caixa, fazendo com que o alimento se conserve por mais tempo. O plástico também é um isolante térmico. A madeira, as colheres aí de madeira são excelentes para mexer os alimentos em cozimento, porque não vai aquecer, não vai queimar a tua mão. Aliás, aquece, mas
aquece bem menos do que se fosse uma colher metálica. A borracha, o gelo, olha só que interessante, o gelo atua como isolante térmico também. Aí a gente vai entender a dinâmica dos iglus, as casinhas de gelo, né, feita pelos povos inuits nas regiões frias aí do nosso planeta, tá? Porque o gelo, ele atua como isolante térmico. A lã, o tecido, no geral, são isolantes térmicos, especialmente a lã, porque é um tecido mais grosso, mas que em regiões frias, né, no frio, o ideal é usar casacos de lã, porque esse casaco vai reter o calor do nosso organismo, vai dificultar as trocas de calor do organismo com o ambiente. Numa situação de frio, não é? O organismo humano tem mais calor do que o ambiente. Não, naturalmente, o calor vai fluir do nosso corpo para o ambiente. E aí as roupas, né, grossas, principalmente feitas de lã, prejudicam um pouco essa transferência de calor, mantendo a temperatura corporal sempre constante, né? O corpo mais aquecido do que o ambiente. Então, isopor, plástico, madeira, borracha, gelo, lã são exemplos de materiais classificados como isolantes térmicos, que, diferentemente dos metais, os isolantes térmicos não conduzem muito bem o calor. Bom? Aí, entendendo a transferência de calor entre dois sistemas e materiais condutores e isolantes térmicos, nós podemos entender também a dinâmica dos beduínos e dos inuites para a manutenção da sua temperatura corporal. Os beduínos são os povos nômades que vivem no deserto do Oriente Médio e do norte da África. Os inuites ou esquimós são povos indígenas que habitam regiões frias como a Sibéria, o Alasca e a Groenlândia. Tanto os beduínos quanto os inuites usam os fundamentos da termologia para se adaptar às temperaturas tão adversas. Apesar de viverem em dois extremos, né, os beduínos em regiões desérticas e os inuites em regiões extremamente frias, eles praticamente usam o mesmo conceito relacionado à área da termologia para manter a temperatura corporal constante, né, e se adaptar a temperaturas assim tão diversas, tão extremas. No caso dos beduínos, os povos nômades que transitam pelo deserto, é muito comum observá-los com roupas grossas, né, principalmente feitas de lã, que é um excelente isolante térmico, como eu já acabei de falar. E aí você se pergunta, poxa, mas eles estão no deserto, né? Por que não usar camiseta, bermuda? Porque tem uma explicação para isso. No deserto, durante o dia, as temperaturas podem ultrapassar os 40 graus Celsius, gente. E a nossa temperatura corporal é em torno de 36 a 37 graus Celsius. Então, o que iria acontecer? Não é? O calor do ambiente, como o ambiente é mais quente, o calor iria fluir do ambiente para o organismo do beduíno, o organismo da pessoa. E aí, usando grossas roupas, né, especialmente feitas de lã, o que vai acontecer? A lã, como vai atuar como isolante térmico, vai dificultar essa transferência de calor do ambiente para o organismo da pessoa, fazendo com que a temperatura corporal se mantenha constante. Se ele usasse roupas leves, né, como bermudas e como camisetas, o organismo iria absorver muito calor do ambiente, iria se desidratar muito fácil, que não seria interessante, tá bom? Além do que, as roupas grossas protegem a pele desses beduínos contra a radiação solar, né, que eles se expõem cotidianamente. No caso dos inuites ou esquimós, como são também conhecidos, eles constroem casinhas de gelo, os famosos iglus, para se proteger do frio. Aí você se pergunta, como é que se protege do frio dentro de uma casa de gelo? Parece não ter muita lógica, não é mesmo? Mas tem lógica sim. Por quê? Porque, como eu já havia falado, o gelo é um isolante térmico, ou seja, ele dificulta as transferências de calor entre dois sistemas, entre dois ambientes. Nas regiões como a Sibéria, o Alasca e a Groenlândia, há períodos do ano que a temperatura cai muito, abaixo de zero, 20, 30 graus negativos, às vezes em condições muito extremas, até 50 graus negativos, imagina só. E aí dentro da casinha de gelo, do iglu, eles constroem, né, uma fogueira, eles aquecem, e aí esse calor fica retido ali, porque a casinha de gelo vai dificultar a transferência de calor do interior da casa para o ambiente, então fazendo
com que a temperatura ali dentro do iglu se torne, digamos assim, mais tolerável, né, do que fora desse ambiente. Então, o gelo atua como isolante térmico e os inuites sabem muito bem disso. Por isso que eles usam o gelo para construir casinhas chamadas de iglus para se proteger do frio. Porque o calor produzido ali dentro do iglu vai ficar retido ali, não vai escapar para o ambiente com tanta facilidade. E aí mantém a temperatura ideal para que eles consigam sobreviver e se proteger do frio. Certo? Olha só, incrível pensar que povos com culturas tão diferentes, vivendo em ambientes muito diferentes, né, possam usar aí os mesmos conceitos relacionados à área da termologia para se proteger de temperaturas tão extremas, de temperaturas tão adversas, né? Interessante. E aí nós chegamos na sensação térmica. A sensação térmica é a percepção que nós temos, né, acerca da sensação de frio ou de calor. E essa sensação térmica é perceptível pelo sentido do tato, que é proporcionado principalmente através da nossa pele. A nossa pele, ela tem uma série de receptores relacionados ao sentido do tato. Por exemplo, nós temos as terminações nervosas livres, que são responsáveis pelo sentido da dor, os corpúsculos chamados de Vater-Pacini, né, responsáveis aí pela pressão, que é um toque mais forte. O corpúsculo de Meissner, o tato leve, né, o toque leve. Os corpúsculos de Krause, não é isso? São sensíveis ao frio. E de Ruffini, ao calor. Não sei se a imagem está muito bem nítida, né? Aqui nós temos, ó, no esquema, um corte da nossa pele, mostrando aqui na parte um pouquinho mais profunda os receptores relacionados ao frio e ao calor. Não é? Aqui nós temos o receptor sensível ao calor e logo embaixo o receptor sensível ao frio. Então, realmente, nós percebemos um pouquinho dessas variações de temperatura, calor e frio com a ajuda do tato proporcionado aí por alguns receptores presentes na nossa pele. Só que o tato é confiável? Não, porque a sensação térmica ela pode variar de pessoa para pessoa. Então, não sendo, portanto, confiável na determinação da temperatura de um corpo. Acho que você já deve ter visto aquela máxima, né? De alguém que suspeita que está com febre e pede: toca aqui para ver se eu estou com febre, né? Como essa mãe está fazendo aqui, ó, com esse filho. Muitas pessoas tocam, às vezes conseguem perceber a febre, às vezes não, porque determinação e a sensação térmica pode ser muito diferente de pessoa para pessoa. Então, o tato pode nos enganar, tá bom? O tato pode nos enganar e aí não é muito confiável para determinar a temperatura do sistema, né? A temperatura de um corpo. Para medir a temperatura, o ideal é usar equipamentozinhos chamados de termômetros, né? Como o termômetro, esse termômetro aqui, né, que se tornou muito comum, né, termômetro a laser, né, que a gente chama, se tornou muito comum nesse período de pandemia, né, que está presente aí nos hospitais, está presente na porta dos supermercados, né, ele mede a temperatura de maneira mais rápida. E tem um termômetro simples, né, que é aquele mais baratinho, que tem uma aparência como essa aqui. Então, para não confiar nos nossos sentidos, né, no sentido do tato, porque pode variar muito de pessoa para pessoa, o ideal é usar o termômetro para medir a temperatura. Certo, gente? Numa outra videoaula a gente vai procurar caracterizar mais o que é a temperatura, as escalas termométricas. Por hoje nós ficamos por aqui, espero que você tenha começado a entender um pouquinho, né, os conceitos básicos relacionados à termologia, principalmente o que é calor, como é que o calor é transferido de um corpo para o outro, o que são materiais condutores, o que são isolantes térmicos, como é que os beduínos e os inuites fazem para sobreviver em condições tão adversas, né? Será que a sensação térmica é confiável, né, no nosso tato? Então é isso, tá bom? Espero que você tenha gostado, que você possa ter compreendido. Se você gostou, dê o seu like, comente, compartilhe, participe aqui sempre do nosso canal. Até a próxima!